Mateus capítulo 16. Se você puder ficar mais um pouquinho de pé. Verso 21. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse: Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Aleluia. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, libera sobre nós a tua palavra de poder. Libera uma palavra profética nessa noite, Espírito Santo. Libera a glória do Pai sobre nossas vidas. Sobre cada cabeça está liberado, Senhor, o teu poder. E o teu poder está liberado sobre nós, para romper no reino espiritual, para romper nas dimensões espirituais. A tua palavra vai romper, Senhor, com poder e glória nessa noite. Nós declaramos que essa palavra virá com grande força e vai ministrar o nosso espírito e a nossa alma, para que nós possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, decididos, completamente decididos para a glória do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é tão clara, que às vezes a gente pensa, o que o Senhor vai falar? Mais do que a própria palavra já fala. Porque o Espírito Santo de Deus tem um espírito de conhecimento e sabedoria. E ele define, ele discerne a palavra do Senhor em níveis bem profundos. Bem mais profundos do que a nossa mentalidade humana, do que a nossa capacidade humana. O Espírito Santo de Deus tem o poder de esmiuçar a palavra e trazer o caldo fresco do Espírito. Aleluia. E ele consegue discernir o que o Pai quer falar com você nessa noite. Uma palavra que pode falar com todos aqui de uma forma diferente e ouvir a voz do Senhor de uma forma diferente. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele estava ali com os discípulos e ele começou a falar claramente aos discípulos que ele precisava ir para Jerusalém. E ali ele iria sofrer, ali ele iria passar por um período de sofrimento muito grande. E ele fala claramente aos discípulos aqui, olha, eu vou para Jerusalém, lá eles vão, verso 21, parte B, eles vão me fazer sofrer muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Ele fala, sofrerei muito, diga, sofrerei muito. Vamos ver se aleluia. Glória a Deus. Só precisam aumentar um pouquinho. Sofrerei muito. Diga, sofrerei muito. E serei morto. E serei ressuscitado.
3 condições. 3 condições que o Senhor Jesus iria passar. 3 períodos que seria algo que iria definir, iria decidir toda a existência humana, toda a existência do ser humano que Deus criou. Ele passaria por grande sofrimento, seria morto e no 3º dia ele seria ressuscitado. Aleluia. 3 condições para que eu e você pudéssemos ter vida em Jesus, para que nós pudéssemos ser livres das mãos do inimigo, para que eu e você pudéssemos receber vida através de Cristo. Ele teria que passar por essas 3 condições espirituais. E a palavra do Senhor Jesus diz que ele vai diante dos discípulos e começa a dizer essas condições que ele iria sofrer. Mas Pedro, ele não entendeu, ele não quis entender, na verdade, ele não queria acreditar que aquilo que Jesus estava falando era verdade. Então Pedro pega Jesus para o lado e fala: vem cá, Jesus, que história é essa? Que conversa é essa? De que o Senhor vai sofrer, que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai ressuscitar? Não, isso não vai acontecer. Ele ainda coloca o nome de Deus no lugar. Ele diz que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor, nunca vai acontecer. Pedro, ele vê aquela condição de morte do Senhor, aquela condição de dor, aquela condição de tristeza, de angústia, como algo que não pudesse acontecer com o Senhor Jesus. Ele não enxerga que Jesus precisava passar. Diga: Jesus precisava passar por esse período. Aleluia. Esse período de dor, só abaixa que eu retorno um pouquinho desse aqui. Esse período de dor de Jesus, ele define eu e você. Esse período de sofrimento define a minha e a sua estrutura. Porque Jesus estava aqui em estrutura humana. Jesus estava aqui no corpo físico. Ele sentiu as dores. Ele sentiu o que eu e você sentimos no nosso corpo. Ele sentiu a pressão na mente. Ele sentiu as angústias que eu e você sente. Ele sentiu as perseguições, o sofrimento. Ele sentiu as calúnias, as mentiras que falaram contra ele. Jesus passou por tudo que eu e você passamos. Jesus começou a sofrer desde o dia em que ele nasceu. E de lá para cá, dali até a sua morte, Jesus passou por grande sofrimento. Ele passou por grandes restrições. Ele passou por grandes abandonos. Abandonos de amigos, abandono de pessoas que ele amava, de pessoas que ele se dedicou. Discípulos que ele ensinou tudo que ele tinha, transferiu a sua glória para eles. Deu a eles poder. O próprio poder de Jesus foi liberado para aqueles a qual ele amava e andava com ele. Mas Jesus também foi abandonado por aqueles discípulos. Jesus também passou por momentos de tribulação e dores terríveis. E a palavra diz que aqui estava o começo de uma nova etapa de dor. Diga: o começo de uma nova etapa de dor. Aqui ele ia entrar no nível mais alto de sofrimento. E esse nível de sofrimento que Jesus passou mudou a sua história. Aleluia. Mudou a sua condição. Mudou o seu estado de pessoa fraca para uma pessoa forte. Mudou o seu decreto de morte para um decreto de vida. Aleluia. Mudou todas as coisas que estão à sua volta. Mudou a sua existência, mudou a sua história, completou o seu novo renascimento em Cristo Jesus, porque o sofrimento dele levou a ele conquistar as chaves do inferno, da morte, da vida. Aleluia. Jesus entrou com a sua vida, com o seu sofrimento, e a palavra diz que ele diz assim: eu serei morto. Vai acabar comigo, vai haver muito sofrimento, eu vou morrer. E o nosso Senhor sabia o quanto precisaria morrer, o quanto era necessário morrer, porque para nascer de novo, para ressuscitar, é preciso morrer. Para você poder desfrutar da nova vida em Jesus,
preciso morrer. Para você começar uma nova história, você precisa morrer. Diga, eu preciso morrer hoje, como Cristo morreu. A palavra do Senhor diz assim, que assim como Cristo, com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. Se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. Aleluia. Há uma condição de vida aqui. E isso é para todo mundo que quer, é para todo mundo que crê, é para todo mundo que entende esse princípio de vida. A vida de Jesus, ela vai além dessa circunstância humana, ela vai além dessa vida humana que nós estamos vivendo. Nossas conquistas humanas, nossas conquistas na terra, não são nada comparado com a glória que você está preparando para viver com o Senhor. Aleluia. Se a tua vida está enraizada muito aqui, você não consegue enxergar lá. Se as tuas felicidades, teus desejos estão muito enraizados aqui, você não vai enxergar o que Deus tem preparado para você lá. Ao menos que o Senhor te arrebate e te leve para lá. Então o Senhor vem e fala para Pedro: olha, Pedro, não é bem assim, porque eu ainda vou sofrer muito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou sair do túmulo. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele morre e Ele vai até as profundezas do inferno. Ele vai em espírito naquele lugar, e lá Ele diz: chegou o dia da salvação. Chegou o dia que vocês se tornam livres, porque eu morri por vocês. A palavra do Senhor diz que Jesus entra lá no abismo, aonde Satanás tem o controle da morte, e toma das barbas de Satanás a chave do inferno. E ele diz: dá-me a chave do inferno, porque eu venci a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu ladrilhão? Eu venci a morte. Aleluia. Ele toma a chave do inferno, e agora ele tem o domínio da morte e da vida. Ele tem o domínio da morte e da vida agora. E ele transfere vida para aquelas pessoas que estão ali. E ele traz salvação naquele lugar. E o poder dele entra naquelas trevas e começa a liberar salvação naquele lugar. E aqueles que estavam mortos para a eternidade se tornam vivos para a eternidade. Aleluia. Então ele passa por esse período, mas no terceiro dia ele sai do túmulo e ele ressuscita, e ele anda no meio do povo e começa a declarar que já foi vencida a morte agora. Aleluia. Então o Senhor disse para Pedro: Pedro, Jesus virou-se e disse para Pedro, verso 23, saia da minha frente. Não importa o sofrimento, não importa a morte, sai da minha frente. Sai da minha frente. E ele se refere a um personagem maligno que está entrando em cena, Satanás. Porque ele não fala somente com Pedro, mas ele está falando com as artimanhas do inimigo, com as palavras que Satanás lançou na mente de Pedro, e Pedro replica aquilo. E o Senhor diz: sai da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Então, porque você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. O que Satanás fez ali? Ele lançou um pensamento humano, ele lançou um pensamento de pouca fé, ele lançou um pensamento contrário de Deus. E Pedro soltou a palavra, e Pedro liberou aquela palavra, e Pedro fez com que aquilo se tornasse real, porque ele pensou: não pode acontecer isso, o que foi que o inimigo lançou sobre a cabeça dele não vai acontecer, não pode morrer, não pode ressuscitar, ele tem que continuar vivo. Sendo que o plano de Deus era outro, o projeto de Deus era outro, mas os pensamentos que ele lançou sobre Pedro, a palavra diz que eram pensamentos humanos, não eram de Deus. Veja só, Satanás usou pensamentos humanos, Satanás usou palavras humanas
humanas para tropeçar Jesus, para fazer Jesus desistir. Satanás usou palavras humanas de fracasso, de falta de fé. Mas como assim? Sofrer, morrer, ressuscitar? Então nem passava pela cabeça de Pedro que isso poderia ser. Nunca ele pensou nisso. Depois de 3 dias ressuscitar. Satanás é especialista em fazer com que você pense coisas que ele pensa. Ele usa o próprio pensamento seu, a sua razão humana, para ir contra o que Deus falou. A limitação humana, gente, nós somos tão limitados diante do Senhor. Nós fechamos as nossas razões e achamos que Deus só opera da maneira que nós queremos. Que Deus só faz da maneira que nós queremos. Que Deus está limitado às minhas regras e às suas regras. Que Deus não vai usar pessoas improváveis. Que Deus não vai liberar poder em vidas que eu acho que não tem que ter o poder de Deus. Hoje nós estávamos lá assistindo um testemunho. Eu não lembro do nome dele, você lembra? Não conheço, eu só vejo dele fazer, mas não lembro do nome dele, mas ele estava dando testemunho lá e ele estava com um chapéu preto, estava todo vestido de preto, a aparência não era muito agradável, mas quando ele começou a falar, quando ele começou a dizer o que Jesus tinha feito na vida dele, e o que Jesus tinha feito com ele. Jesus, ele era um homem muito rico, mas o Senhor levou ele para a Praça da Sé, né? Na Praça da Sé. Ele é um cabeleireiro muito famoso. Ele era um cabeleireiro, não sei se um cabeleireiro muito famoso. E o Senhor levou ele, quando ele aceitou Jesus, o Senhor levou ele para a Praça da Sé. E chegando lá, o Senhor falou para ele: você vai aprender a amar. Eu vou te ensinar a amar aqui. E ele não queria estar ali, e ele ficou desesperado, ele não imaginava que era aquele lugar. E de repente ele ali, brigando com Deus, o Senhor dizendo para ele: você vai pegar a sua tesoura e você vai cortar o cabelo de fulano. E quando ele se deu por perdido ali, já vinha vindo um mendigo na direção dele. E o mendigo fedia muito. E o Senhor falou para ele: corte o cabelo dele. E ele lá com a tesoura, né, da melhor marca, mais cara que ele tinha. E ele: Senhor, tenho certeza. O Senhor: corte o cabelo dele. Eu não sei nem usar todas as palavras, mas depois eu vou pôr o testemunho lá no grupo para vocês verem que tremendo que é. E ele: tá bom, Senhor, então eu vou cortar. E ele começou a cortar o cabelo. E antes de ele cortar o cabelo, o Senhor falou: pergunte para ele como ele quer que corte. E aí ele perguntou, e o mendigo falou, e ele começou a cortar. E quando ele começou a cortar, antes o Senhor tinha dito para ele: eu corte o cabelo dele que eu vou salvá-lo hoje. Não foi isso? Foi. Corte o cabelo dele porque eu vou salvá-lo hoje. E ele começou a cortar e ele não entendeu nada. E quando ele foi cortando, a enfermeira disse: corte mais, corte bem curtinho. E ele foi cortando. Quando ele percebeu que começou a sangrar o couro da cabeça daquele menino, começou a sair pus da cabeça dele. E a enfermeira chegou e falou: traga ele para cá, agora nós vamos tratar dele. E ele disse que quando ele cortava o cabelo, saía um pó branco, e aquele pó vinha para cima dele, ele cortando, e aquele pó vinha para cima dele, e ele cortando, de repente começou a sair sangue, começou a sair pus, e ele começou a passar mal. E a enfermeira falou: agora traz ele para cá. Quando a enfermeira chamou ele para cá, começou a limpar aquelas feridas e começou a tirar aqueles vermes de dentro da cabeça dele. Elas iam puxando aqueles vermes que estavam encravados dentro da cabeça do mendigo, e elas foram limpando aquelas feridas. E alguém chamou ele para o canto e falou: corre aqui, troca de roupa, se limpa, se lava. E ele foi trocar de roupa. Quando ele viu, ele já não estava mais com a roupa dele, ele estava com uma roupa de mendigo. A roupa que levaram para os mendigos, ele teve que tirar dele e vestir do mendigo. E ele falou: Senhor, agora eu estou aqui como mendigo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aquele pó era... E aquele pó, a enfermeira chegou lá e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, a coisa vai ficar mais feia ainda. O que é? É que aquele pó eram os filhotes das larvas que estavam na cabeça do mendigo. Você precisa agora se limpar, você precisa se desinfectar. E ele estava lá naquele vestido como mendigo ali. E alguns mendigos chegaram perto dele e falaram: você é um mendigo novo aqui? A gente não te conhece. Queridos, ele falou que aquele foi a maior experiência que ele teve de graça, a respeito da graça e do amor de Deus.
3 semanas depois, ele estava num lugar chique, cortando o cabelo de artistas famosos, também Zezé de Camargo, Amado Batista, estava tudo lá junto com ele. E ele perguntou para o Senhor: Senhor, o que é isso? Eu não estou entendendo. Há 7 dias atrás eu estava com os mendigos. Agora eu estou aqui no meio dessa gente. Qual é o mistério? O Senhor falou: não tem mistério. Eu quero te mostrar que assim como eu vim para os mendigos, eu também vim para esses. Assim como aquele mendigo estava fedendo, sujo, abatido, perdido, assim também está a alma dessas pessoas. Também estão sujas, cheias de feridas, estão imundas também, elas também precisam de salvação. Não há diferença, filho. Assim como eu queria salvar lá, eu quero salvar aqui, aleluia. E ele começou a pregar o evangelho no meio dessa gente, e ele começou a dizer: queridos, Hebe Camargo morreu, e antes de morrer ele aceitou Jesus. O Mussum morreu, mas antes de morrer ele aceitou Jesus. E Luciano morreu, mas antes de ele morrer ele aceitou Jesus. Porque o Senhor me ensinou que o poder da morte e da vida está nele, e não há ser humano que não precise da salvação e da vida, aleluia. Não importa se é um mendigo ou se é um milionário, a salvação é a mesma, aleluia. E o Senhor nos confronta. O Senhor nos confronta com isso, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo passou por dores, passou por a morte, mas Ele ressuscitou. E Ele não está preocupado com status, Ele não está preocupado com o que você tem, do que você é capaz, do que você possa viver ou sentir. Ele está preocupado em libertar a tua vida do inferno, em tirar você das garras do inimigo e te levar para uma vida nova, em trazer o poder da ressurreição. Mas Satanás está preocupado em tirar você dos propósitos de Deus. Porque enquanto você está vivendo somente os seus propósitos, você não vai ter alegria, você não vai ter prazer. Mas quando você entrar nos propósitos de Deus, você vai começar a viver uma nova vida. Então o Senhor não quer que você pense como um ser humano. Deus quer que você pense como Ele pensa, aleluia. O que era para ter acontecido aqui se fosse pensamentos de Deus? Pedro já viu Jesus fazer todo tipo de milagres. Pedro já viu Jesus fazer todo tipo de coisas. O que ele deveria dizer? Sim, Senhor, então nós iremos contigo. Aconteça o que acontecer, nós iremos contigo. Não, ele foi retrucar. Ele foi trazer dúvida. Porque havia uma influência maligna. E eu quero ministrar isso sobre as nossas vidas hoje, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Satanás quer que você pense como homem. Satanás quer que você não pense o que Deus está pensando. Satanás quer que você pense no seu fracasso, na sua derrota. Satanás quer que você pense que não há ressurreição, mas há poder de Deus. Há um tempo novo, há uma nova história. Deus está escrevendo uma nova história para aqueles que creem. Aleluia. Aleluia. Satanás quer que você pense de outra forma. Ele lança pensamentos na nossa mente. Ele cria situações, porque Ele quer que você saia dos propósitos de Deus. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser, verso 24, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Esteja pronto para morrer. Esqueça os seus próprios interesses. Você pensa que Pedro estava ali só com dó de Jesus? Ele estava pensando nele. Se Jesus morrer, o que vai ser de nós? O que vai ser de mim? Ele estava pensando nele. Ele estava pensando na vida dele, o que seria dali para frente. E o Senhor vem dizendo: olha, você não entende. Não é só pensando em você, Pedro. Eu vou ter que morrer, eu vou ter que ressuscitar, porque há uma humanidade para ser salva. Pare de pensar só em você. Pare de buscar só os seus interesses. Esteja
uma vida diferente, mas para você viver essa vida, você precisa morrer um pouco, você precisa ceder um pouco. Quando Jesus leva aquele homem tão rico, tão cheio de fama, para um lugar tão sujo e tão desprezível, e depois leva ele para um lugar tão limpo, tão cheiroso, tão rico, e Jesus diz para ele: não há diferença sobre isso. É porque Jesus estava ensinando para ele que não há valores físicos para Deus. O Senhor enxerga toda a humanidade do mesmo jeito. Ele enxerga toda a alma da mesma forma. Ele vê da mesma forma o rico, o pobre, o aleijado, o cansado, o viciado, o drogado, a prostituta, o ladrão, o assassino, e aquele que é rico, aquele que não roubou, aquele que não matou, aquele que tem tudo honestamente. O Senhor enxerga da mesma forma e ele morre da mesma forma para todos. Aleluia! E ele fala: Pedro, você precisa parar com isso. Pare de ver os seus próprios interesses em primeiro lugar. Porque quem está buscando só o que é para si, o que é para ele, eles recebem: eu quero só para mim. Esse não tem a vida verdadeira. Aleluia. A vida verdadeira. Diga a vida verdadeira. O homem, o ser humano, ele encontra uma outra vida dentro dessa vida, um outro propósito dentro desse propósito, quando ele começa a deixar de lado um pouco os seus interesses, quando ele começa a enxergar o que é que Cristo tem, quando ele para de sair do seu próprio mundo e viver o outro mundo, e buscar as outras coisas de Deus, e buscar os outros interesses do Senhor. Eu ouvi um testemunho de um apóstolo, e o Senhor pegou e levou ele de madrugada, acordou ele de madrugada. Aliás, acordou não, ele estava acordado de madrugada e ia começar a dormir. E o Senhor falou para ele, o Espírito Santo: levante e saia, pega o seu cartão do banco e saia. E ele: não dá tempo de a gente trocar de roupa, Senhor. O Senhor disse: não, levante e saia. E ele saiu de madrugada, 3 horas da manhã. Ele levantou da cama e saiu. Para onde o Senhor quer que eu vá? O Espírito Santo falou: caminhe e eu vou te mostrar onde você vai. Vira à esquerda, vira à direita, entra nessa rua. E ele de pijama, de pantufa no pé, ele falou. E ele morrendo de medo, 3 horas da manhã, com o cartão do banco na mão, de pijama, de pantufa, parecendo um louco, né, na rua. E o Espírito Santo dizendo: entra aqui, entra ali. E de repente ele parou em frente a um caseiro, uma casa bem simples. O Senhor disse: é nessa casa que você vai voltar. Agora vai para o banco. Ele vai para o banco. Chega lá, o Senhor fala para ele: tira um valor. Ele disse que na época a quantia era mais ou menos uns R$500. E ele tirou o dinheiro. Ele falou: e agora, Senhor? O Senhor falou: volte para a casa daquela pessoa. Vá até lá e leve esse dinheiro para ela. E ele: mas Senhor, eu vou bater na casa da mulher 3 horas da manhã, já é quase 4 horas, Senhor, e agora que eu vou? Vai e leva esse dinheiro para ela. Vai e leva esse dinheiro para ela. Ele falou: bom, já cheguei até aqui, já estou, né? Só me corre para ninguém policial me parar e me levar amarrado, né? Achar que eu sou louco. E ele foi. Chegou na porta da mulher e bateu na porta, meio tenebroso, porque já era quase 4 horas da manhã. Uma senhorinha abriu a porta e ela falou: pois não. Ele falou: senhora, não se assuste, não fique apavorada, não tenha medo. Eu vim aqui da parte do Senhor. O Senhor mandou vir aqui te trazer esse público. Ele mandou vir aqui trazer. A senhora recebe? Ela falou: meu filho, entra aqui. Abraçou ele, mandou ele entrar. E ele entrou. E quando ela olhou para os olhos dele, ela começou a chorar e disse: eu acabei de orar, dizendo ao Senhor: Senhor, eu não tenho dinheiro mais para comprar pão. Eu não tenho dinheiro mais para comer amanhã, Senhor. O que o Senhor pode fazer por mim, Pai, nessa madrugada? Faça, porque eu preciso. E aí ele entregou o dinheiro para ela, abraçou, orou com ela e foi embora para casa. E o Senhor foi ministrando a ele, dizendo: olha, eu tenho te dado muito, mas o muito que você tem não é só para você. O muito que você tem é para abençoar aqueles que eu amo. Aqueles que eu amo. E ele diz: o Espírito Santo já me fez fazer tantas loucuras. O Espírito Santo já me fez fazer tantas coisas, a me dar tanto. Mas se
Senhor me dá em dobro. Sabe, os nossos interesses ainda estão muito enraizados em nós. O Senhor não pode contar comigo de madrugada. O Senhor não pode contar com você, mas há alguém que Ele pode contar. Porque nós estamos focados em nós. Nós estamos focados nos nossos interesses, nas nossas conquistas, nas nossas contas, nas nossas dívidas. Nós estamos focados no nosso eu, no nosso orgulho, nas nossas mãos. E nós esquecemos que nós temos que olhar para os interesses de Deus. E o Senhor diz aqui, aquele que busca os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. E Ele não está falando de céu, Ele está dizendo de ser feliz aqui nesse mundo. Ele não está falando de você ir para a glória. A vida verdadeira é a vida que você pode viver aqui e pode viver melhor. Você quer alcançar propósitos, você quer alcançar outros níveis, você quer alcançar bênçãos do Senhor, então começa a desprender o teu coração dessa terra. Começa a desprender o teu coração desse mundo. Começa a desprender a sua alma dessas coisas terrenas para que Deus te alcance e através de você Ele abençoe outras vidas. Esse é o tempo do Senhor para nós. O Senhor quer que nós aprendamos a buscar os interesses dEle, porque Ele vai cuidar do que é nosso. Amém? Diga: o Senhor vai cuidar do que é meu quando eu cuidar do que é dEle. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor vem e diz: a vida verdadeira está em fazer aquilo que precisa ser feito e não fazer somente aquilo que você quer. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém aqui faz tudo o que quer, é verdade ou não? As pessoas falam assim: ah, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quero. Mentira. Você tem que acordar cedo, faça frio, faça sol, faça tempestade, geada. Muitos aqui acordam cedo para trabalhar, porque tem que trabalhar. Se você pudesse fazer só o que você quer, você não iria, na verdade? Nós não fazemos só o que nós queremos. Nós temos que ceder a outras pessoas, nós temos que dar para outras pessoas. Por que nós não nos damos para Deus? Por que nós não damos tempo para Deus? Por que nós não damos nossas vidas para Deus? Por que nós não damos nossa mente para o Senhor? Por que nós não damos nossas finanças, nossas comidas, nossas roupas, nossas casas para o Senhor? Então a palavra do Senhor vem e diz assim: a vida verdadeira, ela está em buscar a vontade de Deus. Nós somos salvos, mas só vamos ser felizes quando nós buscarmos a vontade do Senhor. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, querido. Eu te garanto que ele não saiu muitas madrugadas pela rua, foi uma madrugada. Uma madrugada. Eu te garanto que não foram sempre as mesmas coisas, mas em algumas coisas o Senhor usou, Ele está usando. Eu vou te garantir uma coisa: o Senhor não vai te pedir nada que você não possa fazer. Mas porque nós estamos tão limitados nos nossos próprios interesses e com o pensamento do diabo sobre a nossa cabeça. Tira todo o pensamento de Satanás, todo o pensamento humano. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E ainda que você esteja com um período de morte, o Senhor manda profetizar sobre a tua vida: está vindo um tempo de vida. Quem olhou para você e viu a morte, vai olhar para você e vai dizer: ele e ela recebeu vida, porque Jesus é vida, aleluia. E Ele tem vida verdadeira para você. Ele tem vida verdadeira para você. E quem não quiser, sai na tua frente, porque o Senhor tem o melhor dele para você, aleluia.
Então o Senhor vem trazendo vida verdadeira. Ele diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida verdadeira? O que adianta ganhar os palcos, os aplausos? O que adianta ganhar a fama, o dinheiro? O que adianta ganhar milhões para Jesus e ter perdido a sua própria vida? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha vida, a vida verdadeira, e leve outros a viver uma vida e uma vida verdadeira. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você desfrute do melhor. Deus quer que você coma do melhor. Mas você precisa descer o nível. O Senhor manda dizer isso a alguém aqui nessa noite. Você precisa descer o nível. Você está muito em cima. O Senhor quer que você desça um nível. Para conhecer o amor de Deus, você vai ter que descer o nível. E a vida verdadeira entrará e vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua história. E Ele vai te usar para mudar a história de outros. Oh, aleluia. Então Ele diz: se você perder essa vida, você não conseguirá alcançá-la mais. Então aproveita, porque o Senhor pode fazer melhor nessa caminhada, nessa jornada, nessa viagem da vida. Nesse trem, a qual nós estamos dentro dele, caminhando para uma eternidade. Nós podemos sentar nele e comer de grandes banquetes. Nós podemos desfrutar de grandes milagres. Mas nós precisamos entrar num nível aonde a graça dele vai superabundar em nós. Aonde não haverá restrições. Aonde nós vamos colocar limites para Deus operar na vida de ninguém. Se tem uma coisa que o Senhor tem ministrado para mim e para o pastor, é que Deus não tem regras quando se trata de vidas. Ele não tem regras. Ele não tem regras. Ele faz o que quer. E não é você que vai determinar o limite. Então o Senhor vem e diz: se você perder essa passagem, você não vai conseguir conquistá-la de novo. Pois o Filho do Homem, verso 27, virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. E então Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Aleluia. Diga: ainda há recompensa para a minha vida, se eu buscar os interesses de Deus. Aleluia. A palavra diz que o Senhor virá com os seus anjos. Os seus anjos serão testemunhas diante dele que Ele tem algo para te dar. Porque você decidiu viver a vida de Deus, a vida verdadeira. Aleluia. Então Ele vai recompensar, Ele vai te dar presentes, Ele vai se alegrar, Ele vai ter um tempo de festa com você, porque você decidiu viver a vida verdadeira. Aleluia. Aleluia. Então libere o seu espírito, libere o seu espírito, se lança no fogo, não tenha medo, mude de vida. Libera para o Senhor, não tenha medo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Aleluia. E eu estava me perguntando: Senhor, mas aqueles que estavam ali todos morreram? Aí se você for para o capítulo 17, quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E sabe o que Ele faz lá? Ele se mostra, Ele se revela como ressuscitado já. E Ele nem tinha morrido.
Ele se transfigura e mostra toda a sua glória para Pedro, Tiago e João. Ele mostra como ele ia ficar depois da sua morte. Por isso que ele disse aqui no último versículo: alguns que estão aqui não vão morrer antes de ver o Deus ressuscitado. O Senhor quer mostrar para você quem Ele é. Ele quer desvendar a sua glória para aqueles que estão querendo viver a sua glória. Aleluia! E esse é o tempo. Esse é o tempo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o tempo. Eu vou ministrar isso para você aqui, porque isso aqui é profético e hoje à noite é profético. Queridos, não há demônio, não há malignidade. O que há em nós é incredulidade. Não há forças superiores, não há maldições, não há nada do que nós já vivemos no passado que é maior do que uma fé. O que existe em nós é incredulidade. O que existe em nós é medo de acreditar que Jesus é poderoso. O que há em mim e você é medo de se lançar na glória do Senhor e não termos mais o controle. Sabe o que há em mim e você? Medo de não controlar, medo de não saber o amanhã, medo de não conduzir as coisas, porque quando você entrega para Deus, você não conduz mais. Quando o Senhor fala uma palavra para você, você tem que acreditar no que Ele falou, e às vezes a circunstância não diz nada, só diz coisas ao contrário. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer que você vire a chave. Vira a chave. Vira a chave. Abre a porta. Entra nela. E recebe a vida verdadeira. Vira a chave. Aquilo que o Senhor Jesus falou para Pedro foi real. Na hora não era. Era impossível. Para ele era difícil demais. O diabo ainda entrou no meio e carnalizou mais ainda. Mas para Deus já estava decretado. Para Jesus já estava certo. Então eu quero ministrar isso aqui. Mesmo que eu e você tenhamos medo, mesmo que eu e você não creiamos o suficiente, já está decretado. A única coisa que a gente vai fazer é dizer: sim, Senhor. Amém? Amém. Diga: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero a vida verdadeira. Aleluia. Deus vai te levar a lugares inalcançáveis. Deus vai te levar a pessoas que jamais seriam cansadas por outras, a não ser por você. Deus vai te levar a um nível de amor que você nunca viveu antes. Deus vai te levar a uma vida que você vai dizer: não quero outra vida, porque dessa vida eu ganhei o melhor. Como diz a Carminha, a melhor parte eu já ganhei. Se eu não conquistar mais nada daqui para frente, eu já ganhei a minha vida verdadeira. Eu já tenho a vida. A vida está dentro de mim. Aconteça o que acontecer, eu recebi a vida. O Senhor quer te dar essa vida. O Senhor quer que você valorize essa vida. O Senhor quer que você receba força, poder e unção para viver essa vida. Ele quer que eu receba, Ele quer que você receba.
Ele quer que nós saiamos daqui hoje com um marco de uma nova história. E quando Satanás vir dizer para você, isso não é real, você diga para ele, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque eu não vou pensar como pensa o homem, mas eu vou pensar como pensa Deus. E se Ele falou que Ele morreria, sofreria, mas que ressuscitaria, então é assim que Ele vai fazer, aleluia. Se Ele falou, assim como Ele falou, assim será, porque Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor, aleluia. Rasga o limite. Não põe limites para Deus. Não põe pingo na história. Não põe ponto final na história. Deixa Ele fazer isso. Amém? Viva a história que o Senhor tem para você. Mas nunca coloque um ponto final, porque Ele vai escrever. E Ele vai fazer você conquistar pelo poder dEle. Aleluia. Então nessa noite eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez nós entramos aqui como aquele mendigo, cheio de feridas, cheio de sujeiras, cheio de dores, cheios de dúvidas, de medo, cheios de insegurança. Talvez você entrou aqui já satisfeito. Está tudo bem comigo. Eu tenho tudo o que quero, já conquistei o que eu queria. Eu estou bem, deixa eu assim. Eu não preciso dar nada mais para o Senhor. E o Senhor também não precisa me dar mais nada, porque eu estou como aqueles ricos que têm tudo. Eu estou bem assim, eu já conheci, eu já sei o caminho. Eu não quero mais nada. Talvez você entrou aqui nesse estágio. São 2 estágios de cura. Porque o Senhor nos leva a sair dos lugares mais perdidos para lugares de cura. Aquele homem foi curado naquele dia. Aquele homem foi salvo, porque quando ele começou a cortar o cabelo daquele homem, as feridas vieram, os bichos vieram, e foi aí que as enfermeiras puderam salvar a vida daquele homem. Jesus tinha dito para ele: eu vou salvar esse homem hoje. E aquelas pessoas que estavam ali ricas, o Senhor também disse: vai lá, porque eu também vou salvar essas vidas hoje. Então o Senhor quer salvar você. Ele quer libertar você. Ele quer te dar uma vida. E uma vida verdadeira não está nesse mundo. Uma vida verdadeira não está nesse mundo. Ela está no reino de Deus. Ela está no sobrenatural do Senhor. Aleluia. Você pode ficar de pé, então vamos orar se você puder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas portas estão se abrindo. Eu vejo portas se abrindo hoje. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Muitas portas estão se abrindo. E essas portas não vão se fechar, diz o Senhor. Não vão se fechar. É para cura. É para cura. Glória a Deus, aleluia. É para o novo tempo, diz o Senhor. É o novo tempo. Entra nessas portas, as portas que o Senhor abrir, entra nela. Entra de cabeça erguida. Entra como alguém que já venceu. Entra como alguém que morreu e ressuscitou. Entra como alguém que sofreu, mas agora está morto e já ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Entra com fé, entra com esperança, entra com força. Entra cheio do Espírito Santo.
poder aqui nessa noite. Há um poder, há uma unção liberada para a tua vida. E eu quero liberar hoje sobre a tua vida essa unção. Eu quero liberar sobre a tua vida esse poder. Porque ele vai invadir o reino espiritual. Ele vai invadir as dimensões que você não pode entrar. Mas o Senhor entra com poder e glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nessa noite, nós ministramos essa palavra juntamente com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu libero essa palavra agora. Sopra poder agora, Senhor. Libera poder agora para fazer essa palavra frutificar, para fazer essa palavra dar fruto, para fazer essa palavra reinar nas vidas, nos lares, nas casas, nas famílias. Começa a dizer aí: eu recebo, Senhor. Eu recebo na minha vida. Eu recebo na minha casa. Vai dizendo, vai dizendo. Em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida agora. Eu libero o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Eu libero o poder do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Sobre a tua vida agora, todo império das trevas vão cair por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Satanás, apartai-nos agora em nome de Jesus. Afaste-se agora, demônios, espírito da morte, espírito do medo, espírito de enfermidade. Nós te damos uma ordem: saia em nome de Jesus. Recua agora em nome de Jesus e seja liberada a sua alma, seja liberado o seu espírito, seja liberado o fogo do Espírito Santo, seja liberado agora o batismo com o Espírito Santo, seja liberada autoridade sobre a tua vida, seja liberado o poder. Espírito Santo, começa a tomar as vidas agora e a liberar o que está retido no reino espiritual. Sopra, Senhor, sopra, Senhor, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção do Espírito Santo. É para romper no reino do Espírito. Fecha os teus olhos e começa a dizer: eu recebo, Senhor. Eu tomo posse de uma nova vida. Eu tomo posse de um novo valor na eternidade. Eu tomo posse da minha salvação. Eu tomo posse, Senhor, de uma nova unção. Eu tomo posse em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra agora sobre a casa, sobre o lar, sobre a família. Sopra sobre os filhos. Sopra sobre o emprego. Sopra sobre os sonhos. Sopra sobre o ministério chamado. Sopra sobre a unção, sobre os dons espirituais agora em nome de Jesus. Liberamos os anjos agora. Toda opressão maligna seja arrancada da tua vida agora. Toda opressão maligna agora. Recua, 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 recua. Afasta-te, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todos aqui vejam a glória do Senhor. Vejam o Deus vivo na sua vida agora. Ai, toda incredulidade morra. Em nome de Jesus. Eu profetizo homens e mulheres cheios de fé, cheios
agora. Em nome de Jesus.